Salve, salve, galerinha! Aqui quem está falando é o professor Roberto, professor de Ciências. Estamos aqui para mais uma videoaula. Queria aproveitar e pedir a vocês para curtirem e comentarem esse vídeo. Escreve aqui qual o nome da sua escola, o seu nome completo e a sua turma, só para a gente poder saber qual está sendo o alcance desse vídeo. No mais, vamos lá que eu tenho bastante coisa para falar para vocês hoje. Bom, pessoal, nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as evidências da esfericidade da Terra, ou seja, daquelas evidências que demonstram de que a Terra é redonda. É isso mesmo, em pleno século XXI, a gente precisa ainda estar discutindo bastante sobre essas evidências, porque existe um grupo de pessoas, um grupo que defende a ideia de que a Terra é plana. Certamente você já deve ter ouvido falar disso, né? Principalmente aí nessas discussões políticas que vêm acontecendo no Brasil nos últimos anos. Existem grupos de pessoas que defendem a ideia de que a Terra é plana e nós, da área de ciências, pessoas esclarecidas, sabemos, desde pequenininho, a gente sempre ouviu falar de que a Terra é redonda como uma laranja, né? Mas você acha que a Terra é redonda só porque te dizem isso? Que a Terra é redonda? Quais são as evidências que você pode observar para perceber que a Terra é redonda? Então, eu tenho aqui hoje uma lista de evidências que demonstram a esfericidade da Terra, ou seja, demonstram essa característica de que a Terra ela é redonda. A primeira delas é de que as estrelas que estão no céu não são as mesmas para todos. Ou seja, quando nós aqui do Brasil observamos o céu, vemos um conjunto de estrelas, né, no caso constelações, diferentes de quem está, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Eles estão na América do Norte, nós aqui no Brasil estamos na América do Sul, então nós vemos constelações diferentes. Se a Terra fosse plana, em todos os lugares do planeta teria que ser possível observar o mesmo céu. Então, como não é possível observar o mesmo céu em todos os lugares do mundo, atribui-se a essa evidência o fato de a Terra ser redonda. Uma outra característica é o fato de que o amanhecer e o anoitecer varia entre diversos lugares no mundo, muito por conta da questão do fuso horário. A gente tem a hora, ela não é a mesma aqui no Brasil, lá em Portugal, lá no Japão, na Austrália. A duração dos dias também não é a mesma. Isso tem a ver com a inclinação da Terra em relação ao Sol. Então, são também condições possíveis de se observar graças à característica da forma esférica da Terra. Lembrando que a Terra ela não é uma esfera perfeita, ela não é uma bola perfeita. Ela, ao longo da sua superfície, possui depressões, que são regiões mais baixas, e possui regiões mais altas, né? Então, ela é uma forma que a gente chama uma forma geóide, né? É uma esfera irregular, ela não é toda lisinha ao longo da sua superfície. Ela possui essas irregularidades. Outra evidência da esfericidade da Terra são os eclipses, tanto o lunar quanto o solar. No eclipse lunar, a Terra ela fica na frente da luz do Sol e aí promove na Lua uma sombra. Ou seja, no eclipse lunar, a gente vê na Lua a sombra da Terra. E aí a gente observa claramente essa sombra de uma forma esférica, né? Quem já observou aí um eclipse lunar percebe que a sombra que se projeta na Lua, que é a sombra da Terra, é a sombra de um objeto redondo, esférico, né? E no eclipse solar é a Lua que se coloca na frente dos raios solares e aí promove a ocorrência de uma sombra na superfície da Terra.
e aí em algumas regiões a gente tem um eclipse total, em outras a gente tem um eclipse parcial, né? O eclipse solar ele tem essa característica. O lunar também tem o parcial e tem o total. Isso porque a observação ela depende da região do planeta em que a gente esteja, né? Para a gente ter o eclipse total ou parcial, o que influencia é exatamente isso, é a posição em que a gente está no planeta. Outra característica, as diferenças de estações entre hemisfério norte e sul. Já percebeu que quando é verão no Brasil, nos Estados Unidos, é inverno? É sempre o contrário? Isso fica muito evidente na nossa cultura de Natal, né? Porque a gente tem a imagem de um Papai Noel com aquela roupa vermelha, né? De neve caindo. E, pô, no Brasil, na época do Natal, 25 de dezembro, é verão, tá quente pra caramba. Papai Noel nenhum ia aguentar ficar com aquela roupa grossa, quente, né? Não cai neve no Brasil, mas é porque isso é uma cultura que veio dos Estados Unidos, veio do hemisfério norte. E nessa época do ano, do Natal, no hemisfério norte é inverno e em algumas regiões cai neve. Então é interessante a gente observar isso e traçar essas comparações, né? Mais uma evidência, navegação marítima. Certamente você já deve ter visto ou na praia ou em filmes ou séries que quando um navio ele se desloca em direção à linha do horizonte, ele vai gradativamente, né, aos poucos, ele vai desaparecendo. Primeiro some um pedacinho dele, depois mais um pedacinho, depois mais um pedacinho, até que ele some por completo. Então imagine que se a Terra fosse plana, e um navio fosse navegando em direção à borda dessa terra plana, ia chegar um momento que o navio ia cair, né? Como se fosse uma mesa, né? Se uma bolinha rola até o final da mesa, vai chegar uma hora que ela cai. E, no entanto, não é isso que acontece com os navios que se deslocam no mar. A gravidade. O que é gravidade? Gravidade é uma força que puxa todos os objetos para o centro da Terra. Essa gravidade, ela gera o que a gente chama de um campo gravitacional e que confere a forma esférica, não só à Terra, mas também à Lua, aos outros planetas, né? Porque o que acontece? A gravidade, ela atua sobre todos os pontos do planeta e sempre puxando em direção ao centro da Terra. E aí a atuação dessa força vai moldar a forma esférica que o planeta possui. Uma outra evidência, os voos em altitude de até 35 mil pés, a gente consegue já observar a curvatura da Terra, né? Determinadas viagens de avião, quando você olha pela janela do avião, dependendo da altura em que ele esteja, você já consegue observar a concavidade da Terra, né? Aquela curvatura que a Terra possui. Isso também foi possível de se observar através da exploração espacial com os balões atmosféricos, o envio de GPS, de satélites para fazer o GPS, né? O que é o Sistema de Posicionamento Global. A observação de objetos desaparecendo no horizonte, que tem a ver com essa questão aqui da navegação marítima, né? Como eu falei com vocês. Então, a gente tem aqui várias evidências que comprovam, que servem de comprovação para essa proposta de esfericidade da Terra, essa ideia de que a Terra ela é redonda. Tá? Então, a gente precisa, de uma vez por todas, abolir, né, e discordar totalmente de quem defende a ideia de que a Terra é plana. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!